Fala aí, galera, eu sou o Guilherme Trevisan, você está no InstaView Nerd e nesse vídeo a gente vai falar sobre... Mano, eu sempre esqueço de pegar o negócio aqui no começo. A gente vai falar sobre Boa Noite Pum Pum. Já tenho que avisar você que se por acaso você achou isso aqui bonitinho e tá pensando em dar pro seu sobrinho pequeno, não é uma boa ideia, tá? Esse é um mangá mais 18. Eu vou comentar um pouco sobre isso e por que ele é mais 18 durante esse vídeo. E aí você vai entender melhor. Fazer o review completo, falar um pouquinho sobre a minha experiência, falar aqui do material da JBC e como é que tá a edição. E lembrando que se você quiser comprar esse produto, o link vai estar aqui na descrição. Se você usar esse link para comprar, você me ajuda e não vai gastar nenhum centavo a mais por isso, certo? Então, por favor, se você for comprar, use o meu link aqui. Até porque vai estar mais fácil para vocês, né? Só clicar, ele já vai direto para a Amazon lá, você pode garantir o seu Boa Noite Pum Pum. Lembrando que eu vou separar tudo por seções aqui embaixo, então se você quiser saber de algum aspecto específico, você pode pular direto para a parte que você quer saber. Vamos começar falando sobre a sinopse. A história, ela acompanha a vida de Pum Pum Puniyama. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um garoto comum, exceto pelo fato dele ser representado por esse bichinho aí que vocês veem na capa, esse bichinho bonitinho. Uma coisa interessante é que ele é retratado como esse bichinho simples, enquanto todo o cenário do mangá ele é retratado de uma forma hiper realista. A gente vai falar um pouco sobre isso na hora de falar dos desenhos. Tem uma técnica utilizada aí que é bem legal. E a ideia do mangá, nesses 7 volumes, é que ao longo da história você vai acompanhando ali a infância, a juventude ali, a adolescência e até quando ele chega na vida adulta, né? A obra termina quando ele chega, ou não, na vida adulta, e vocês vão entender. Sem spoilers, então eu não posso ficar dando muitos direcionamentos. Tá, à primeira vista você até pode achar isso sem graça, porque, beleza, eu vou meio que acompanhar o dia a dia de um personagem. Calma que quando a gente vai chegar na parte de falar da história eu vou desenvolver um pouco mais para vocês entenderem, beleza? Agora a gente vai falar da edição, que é esse material que eu tenho na mão aqui da JBC. Ele é considerado um formato de luxo, né? Um formato big, porque ele é bem grossão, olha só. Tem depende um pouco do volume, tem alguns que são um pouco maiores, outros que são um pouco menores, mas no geral eles têm mais ou menos aí 500 páginas. A capa aqui é cartonada, então nada de demais. Mas essa lombada aqui, ela é muito boa, ela passa muita firmeza. A única coisa que fica um pouco ruim é pelo fato dele ser grosso assim, ele fica mais chatinho na hora de abrir, né? Então você não pode forçar muito ali, senão dá a impressão de que vai descolar a lombada. Eu tenho 7 volumes, li todos, não tive nenhum problema com lombada descolando nem nada. Não se preocupe, eu acho que você não vai ter esse problema também, a não ser que você realmente queira esbagaçar o negócio ali, mas eu li aqui tomando cuidado, não tive problemas, não foi uma experiência ruim, então não tenho do que reclamar, é só mesmo o formato. Eu acho legal esse formato aqui, mais grosso assim, de mangá, acho que fica mais confortável na hora de ler, tá? A impressão aqui é muito boa, tem as coisas ali de fotorrealismo e é muito bem impresso no papel, certo? O papel é aquele off-white mesmo, padrão de mangá. Sobre os desenhos e cores. Bom, falando das cores, é um mangá, então ele é preto e branco, né? Mas uma coisa que é bem legal, e aí falando sobre aquela questão hiperrealista que eu comentei. Ele usa cenários hiperrealistas. E esses cenários contrastam com o traço simples do Boa Noite Pum Pum, do Pum Pum. Uma coisa que, apesar de ser um garoto comum, ele é retratado, né, como aquele passarinho lá, super simples. É engraçado que em alguns momentos ele é desenhado como um menino comum, mas são momentos de, tipo, partes do corpo. Às vezes, sei lá, aparece a mão dele desenhada como um ser humano mesmo, ao invés daquele bichinho simples, né? E aí é usada aqui uma técnica de fotografia tratada com arte digital. Como é que funciona esse negócio? O autor, né, que desenhou e escreveu tudo, ele pegava fotos dos lugares, aí ele passa para um programa, pro digital, transforma em preto e branco, faz alguns tratamentos ali, e depois ele desenha por cima coisas que ele acha que ele tem que desenhar ali, dá um tapa com o desenho, né? E aí ele coloca no quadrinho ali. Então fica um negócio, tipo, meio foto misturada com desenho. É muito legal, cara. Vocês estão vendo aí as imagens enquanto passa pra vocês, né? Muito, muito da hora. Agora, falando sobre a tradução, lembrando que essa parte da tradução é algo que eu pesquisei, tá? Eu não sei japonês, então eu não consigo julgar. Eu também não li a versão japonesa, né? Eu não consigo julgar a tradução. Isso aqui é com base em pesquisas que eu faço, certo? A galera falou que a tradução da JBC é muito boa e é fiel ao tom original. Além da obra, cara, achei fantástico, a obra é muito boa, já adiantando o review aqui. Então, assim, o texto passa toda a carga dramática que existe nas cenas e tal, as expressões, é tudo muito bem adaptado. Eu não senti nenhum ruído, assim, pra mim foi algo, parecia tudo muito natural,
muito bem escrito, certo? Agora a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho mais na história e falar por que ela é mais 18, né? E o que exatamente acontece durante a história que torna esse mangá tão interessante. A questão é que esse mangá fala sobre o crescimento do Pum Pum, do desenvolvimento dele, desde a infância até a vida adulta, mas tratando todos os traumas e as coisas que acontecem na vida dele, tanto na infância e na adolescência. E aí acaba tratando de assuntos muito delicados, como, por exemplo, violência doméstica, que é uma das primeiras coisas que aparece. Não vou ficar falando muita coisa, porque senão eu dou spoiler pra vocês. Mas uma das coisas que aparece primeiro é a violência doméstica, né? Ele tem um problema dentro de casa ali, e ele assiste todas aquelas cenas e tal. Tem algumas cenas bem explícitas no quadrinho e mostra ali não só ele passando por aquilo, mas como ele reage àquilo e como é que aquilo vai interferir na vida dele futuramente, certo? Então, e também trata de outros temas mais introspectivos, né? Como, por exemplo, depressão, que permeia o quadrinho todo, do início ao fim. Também trata de questões religiosas e da vida amorosa do próprio Pum Pum. Então, assim, tem todos os aspectos da vida emocional dele estão descritas ali no quadrinho e é trabalhado de uma forma muito leve, só que ao mesmo tempo tem um clima pesado, sabe? Muito louco como o autor consegue trabalhar isso, essas coisas meio que coexistirem. Ele trata de temas muito pesados, como a depressão, só que de uma forma muito leve, e você entende como é que o Pum Pum tá se sentindo, o que é que tá passando pela cabeça dele. É um negócio realmente muito interessante. E as coisas vão acontecendo, você vai lendo e você fica curioso para saber o que é que vai acontecer depois. Quando eu lia, é um mangá um pouco grande, né? 400, 500 páginas ali. E eu lia tarde da noite, quando eu chegava da faculdade, antes de dormir ali. E com todos os volumes foi assim. Eu pegava e falava, vou ler só 1 ou 2 capítulos e vou dormir. Eu não conseguia. Todas as vezes que eu peguei pra ler o mangá, eu li o volume inteiro de uma vez só. Porque é muito bom, cara. E você vai ficando curioso pra saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer com os outros personagens que também rodeiam a história, porque o Pum Pum não é o único, também trata de toda a família dele. Ele tem um tio que tem problemas com bebida, com drogas e tal, e ele também é desenvolvido na história. Tem a crush do Pum Pum, que também é muito bem desenvolvida. Todo mundo que tá em volta ali do Pum Pum também é muito bem desenvolvido. É claro, é uma série grande, né? São 7 volumes aí de umas 500 páginas. É página pra caramba pra ler, mas, cara, passa muito rápido, porque você fica ali naquela ânsia de descobrir o que é que vai acontecer depois. Agora a gente vai falar sobre o valor. Esse é um quadrinho que entra muito frequentemente em promoção. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com uma promoção lá. Tá saindo por R$40, mais ou menos. Mas ele oscila ali entre 40 e 60. Alguns volumes eu cheguei a pagar 75, depende um pouco do lugar que você pega, né? Geralmente na Amazon é o mais barato mesmo, lembrando o link tá aqui, se você comprar por ele você me ajuda. E vou falar pra você, mesmo que você considere ali 60, 70 reais num mangá simples, né? Porque essa capa cartão aqui, acho que a gente pode combinar que é um material mais simples, né? Apesar da lombadona reforçada aqui, bem feita, é um material simples, não tem nada de demais. A capa cartão, nem brilhante ela é, e tem o papel off-white por dentro, assim. Não é um material de luxo, nem nada, mas fica bonito na estante. Vocês estão vendo aqui, a pilhazinha é todo colorido, muito bonitinho, e a história é fantástica, cara. Eu acho que vale cada centavo, mesmo que você pague lá R$80 por volume, vale cada centavo. E vou te dar uma dica, leia devagar, tá? Leia curtindo o negócio. E uma outra dica, que essa eu apliquei, dê um tempo entre os volumes pra você não ficar maluco, tá? Porque a história é bem pesada. E a cada volume vai piorando a situação. O Pum Pum vai se afundando em mais problemas e outros personagens também. Parece que quanto mais velho ele fica, pior as coisas ficam. Então, o que eu fazia era dar ali mais ou menos uns 2 meses entre um volume e o outro pra dar uma descarregada, ler uns negócios mais leves ali, como o Sakamoto Days, tem vídeo aqui no canal. Vai dar uma olhada lá, é um mangá muito legal, mano, muito leve, engraçado, você vai dar umas boas risadas com ele. Então, entre um volume e outro ali, tira pra ler um negócio mais leve, porque senão você vai ficar maluco junto com o Pum Pum. Você já leu Boa Noite Pum Pum? O que você achou, mano? Deixa nos comentários aqui pra mim. Não esquece, se você for pegar qualquer volume do Boa Noite Pum Pum, use meu link que você me ajuda e não gasta nem um centavo a mais por isso. Deixa o like, se inscreve aí no canal, mano. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, eu fui.